E aí, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de rádio aqui do nosso canal. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, tá? Hoje eu vou ensinar vocês como equipar seus campeões. Vamos mostrar aqui como equipar seus suportes, tá? Seus nukers, né? Suporte positivo, suporte negativo e campeões de velocidade, beleza? Primeiramente, a gente vai dividir aqui os suportes em suporte de velocidade, suporte de reviver, né? Suporte positivo e suporte negativo. Por que a gente vai fazer essas divisões? Porque na hora de você montar o campeão, vai ser um pouco diferente, tá? De um para o outro, beleza? Primeiramente, vamos falar a respeito dos campeões que necessitam de velocidade e precisão, tá? São campeões ali, como exemplo, o Fabian, a Crixia, a própria Talena, tá? São campeões que precisam de velocidade e precisão, tá? São campeões aí que vão necessitar de bastante velocidade e bastante precisão. Como é que você vai montar ela, tá? Você vai procurar na bandeira o máximo de velocidade que você conseguir com a bandeira de precisão, tá? A bota de velocidade e o restante dos equipamentos você vai procurar ali o máximo de velocidade e precisão que você conseguir aí na sua conta, beleza? Então, na média aí, uns 350 de velocidade, até um pouco menos ali, dependendo do nível da sua conta, com uns 500 ou até um pouco mais ali, 600, 700 de precisão, tá? Isso vai depender muito do nível que está a sua conta aí atualmente, tá? Na minha conta, por exemplo, o campeão ali com 400 de velocidade e 600 de precisão ou 700 de precisão, ele vai estar numa média boa para o nível da minha conta, tá certo? Então, é dessa forma que você vai montar um campeão de velocidade, tá certo? Um campeão de velocidade atualmente ele é montado dessa forma, tá? De velocidade e precisão. Mas existem algumas exceções que são aqueles campeões que necessitam apenas de velocidade. Um exemplo aí, a Árbitra, tá? A Árbitra é um campeão que vai dar muita velocidade para o time, mas se você conseguir montar ela com alguma resistência e alguma sobrevivência, que no caso seria vida e defesa, seria excelente para sua conta, tá? Mas a Árbitra necessita apenas de velocidade para os níveis de contas iniciais, tá? Ela vai precisar apenas de velocidade, então você vai procurar o máximo de velocidade que você conseguir, independente da estatística primária, tá? A bandeira pode ser até uma bandeira de ataque, basta ter o máximo de velocidade que você conseguir aí nos elfos elevados. A luva também pode ser uma luva de ataque flat ou uma luva flat aí, qualquer uma delas vai servir, tá? Desde que você consiga colocar o máximo de velocidade. Então, basicamente, os campeões de velocidade vão precisar apenas de velocidade, né? Essa é uma dica até bem, assim, como eu diria, uma dica bem básica aí para vocês que estão iniciando agora, beleza? Bom, basicamente falando de velocidade, já falamos um pouco aí até de suportes negativos, né? No caso, o Fabian, a Crixia, a Talena são suportes negativos também, tá? Porque suportes negativos são aqueles que afetam o inimigo, beleza? Então, resumindo aí, suportes negativos, né, já que a gente entrou nessa área agora, suportes negativos são aqueles que vão colocar malefícios ou vão afetar de alguma forma aí, com alguma habilidade, os inimigos, tá? Esses são os suportes negativos. Exemplos de suporte negativo aí para o início do jogo, a Hugo, por exemplo, ela é um suporte negativo excelente, tá? Um campeão épico, mas que vai colocar ali vários malefícios, né, no inimigo. Então, no geral, no modo geral, os suportes negativos eles necessitam de precisão, tá? A gente falou aqui do Fabian, que precisa de precisão, da Talena, que precisa de precisão ali, mas no geral, o suporte negativo ele vai precisar de precisão, tá? Tem exceções? Tem, porque existem campeões, suportes negativos que não vão precisar de precisão, porque existe uma passiva neles que eles vão conseguir colocar esses malefícios ou afetar o outro campeão mesmo sem precisão, tá? Então você tem que ler as habilidades aí dos campeões para você saber se vai precisar de precisão ou não, mas no modo geral, suporte negativo vai precisar de precisão. Quem são esses suportes negativos, né? No modo geral aí são aqueles campeões que você vai montar os suportes
né, de modo geral, você vai montar ele com uma sobrevivência legal, ou seja, uma vida boa ali, uma vida de 70 mil de vida, 80 mil de vida ali já é uma vida legal, e uma defesa razoável, tá? Uma defesa razoável aí em torno de 3 mil. Então você vai montar ele dessa forma aí, com uma velocidade boa. Para o início da conta, 250 de velocidade é uma velocidade boa, tá? Para início de conta. Mas para quem já está um pouco mais avançado no jogo, né, você vai ter que conseguir uns 300 de velocidade. Na minha conta aqui, basicamente ninguém vai ter isso, tá? A média aqui é 280 de velocidade nos suportes. Mas se você está um pouco mais avançado aí no jogo, você vai colocar uns 300 de velocidade, porque de modo geral o suporte ele vai afetar o outro time primeiro, para depois o seu nuker vir e finalizar o time adversário, tá? Para os chefes, né? Para os chefes, o suporte negativo ele tem que ser montado especificamente no set ali de feroz, tá? Beleza? Por quê? Porque é um set que quando ele está com 9 peças, ele vai proporcionar para o seu nuker um dano bem maior, tá certo? Só por isso. Então você vai tentar montar esse suporte negativo no set feroz. Nós estamos falando aqui de chefes, tá? Do PvE no caso. Então você vai montar ele com 9 peças de feroz. Isso é o basicão do suporte negativo. Já o suporte positivo é o contrário, né? O que é um suporte positivo? É um reviver, é alguém que vai colocar um benefício aí nos campeões do seu time, que vai dar mais cura, que vai beneficiar, né, com alguma habilidade aí os seus campeões. É aquele campeão que vai ter ataque aliado, que vai colocar cura, que vai limpar os malefícios que tem no seu time. Então esse campeão ele tem que ter uma sobrevivência bem mais alta, uma resistência mais alta que os demais bonecos, né, do seu time, os demais campeões do seu time. E de modo geral, ele é montado aí com 80 mil de vida, 3.500 de defesa, 4 mil de defesa ali. Alguns específicos, a defesa tem que ser bem maior, mas de modo geral é dessa forma, tá? Que ele é montado. A velocidade tem que ser alta também, uma velocidade de 280 de velocidade ou até 300 aí de velocidade é o ideal para ele. Na hora de montar, você vai procurar 9 peças do set proteção, porque no modo geral, os campeões, né, que são suportes positivos, eles vão precisar colocar benefícios protegidos. Então, o set proteção ele vai ajudar nisso aí. Fora que para o PvE, o set proteção ele vai, com 9 peças, né, ele vai proporcionar um dano maior para o seu nuker, né? Porque o campeão de suporte positivo vai acabar colocando vários benefícios ali, e para cada benefício que ele colocar vai dar 5% a mais de dano, né? Se eu não estou enganado é isso, beleza? Então para o seu suporte positivo você vai montar ele no set aí de proteção, é aquele setzinho que vem na Hydra, beleza? O set feroz que eu falei agora um pouco para o suporte negativo é o set que a gente consegue lá no cerco, tá? Ganhando as batalhas de cerco aí. Bom, falamos dos suportes, né? Falamos aí dos campeões de velocidade, que também são suportes. E agora nós vamos entrar aí na área dos nukers, tá? Os nukers, eles são divididos aí em 4 tipos de nuker, tá? Quais são esses 4 tipos de nuker, né? É o nuker de ataque, o nuker de defesa, o nuker de vida e os nukers que vão afetar os outros campeões de várias formas, né? Pode ser através de veneno, pode ser através de queima-vida, pode ser através de qualquer outra habilidade que vá matar o inimigo ali, mesmo que ele não dê aquela porrada, né? Que a gente está acostumado a ver nos campeões de ataque, campeões de defesa, mas existem esses tipos de nuker. Inclusive os nukers que vão dar dano através da vida máxima do inimigo, né? Que assim, no modo bem geralzão, são os que mais afetam os chefes de clã, tá? Os chefes aí de clã, que é a Hydra, a Quimera, o CB. Então, no modo geral, esses campeões são os que vão bater mais, tá?
Vamos falar agora dos campeões snookers de ataque. Tá? Assim como o próprio nome diz, eles basicamente precisam de um ataque bem alto, tá? Eles vão vir, né, com a velocidade aí abaixo da velocidade dos suportes, porque eles precisam esperar que outro time seja afetado pelo suporte negativo para ele poder atacar e render o máximo de dano ali numa porrada só. Então, basicamente, o nuke ele vai ser mais lento do que os suportes, beleza? Então, você vai montar um nuke de ataque aí com 6.000, 7.000 de ataque. Se você não conseguir, você pode colocar o máximo de ataque aí que você conseguir. E no modo geral, os nukers são montados, né? É porque esse vídeo aqui, eu acho que eu estou falando muito modo geral, né? Mas esse vídeo aqui ele é voltado para um geralzão mesmo. Eu não estou falando especificamente de um campeão, né, que você vai montar aí. Então, de modo geral, os nukers são montados aí em set selvagem, né? O set de impiedoso ou o set ali do set letal, beleza? Que é o set lá da fada da Torre da Perdição, beleza? De modo geral, eles são montados dessa forma. Existem nukes que vão ser montados com set mercurial, existem nukes que vão funcionar se forem montados até com set proteção. No caso, o Tecton aqui da minha conta, ele é montado no set proteção, mas é muito específico, tá? É porque ele tem uma passiva, né, que ele inicia ali com nuvem de veneno, e o set de proteção acaba protegendo essa nuvem de veneno, então ele acaba que não toma dano nenhum por conta disso, tá? Mas é bem específico. O set mercurial também é bem específico para alguns campeões, como por exemplo a Maria Sangrenta, tá? O Carnage, Maria Sangrenta, eles são campeões que funcionam com set mercurial e funcionam bem, tá? Mas outros campeões, né, a gente vai colocar ali para causarem mais dano, né? E campeão que não tem 6 estrelas, não tem aquele martelo, não tem uma relíquia que dê bastante ignora a defesa, eles vão necessitar que você monte eles ali com sets que ignoram defesa, tá? Esses sets aí que eu falei, set selvagem, set letal, set impiedoso, né? São sets que vão ajudar a causar mais dano aí no inimigo, beleza? Então, campeão de ataque, você vai colocar o máximo de ataque possível, ali uns 250 de velocidade, 260 vai depender muito da velocidade dos seus suportes, tá? Então você vai montar ele dessa forma aí, beleza? Defesa não importa, se você conseguir colocar, beleza, mas defesa geralmente não importa, tá? E a vida também não vai importar muito, beleza? Mas se você conseguir montar ele com uma vida legal, melhor ainda, tá? Existem exceções com relação a isso que eu estou falando, existem nukes que vão fazer uma mescla, né? Misturar ali vida com ataque para causar dano, ou vida máxima do inimigo com ataque para causar dano. Então, aí você vai ter que ler especificamente o que esse campeão vai fazer. O Rotos, por exemplo, ele bate com vida, né? A vida dele e com ataque. Então você tem que montar ele ali com uma vida legal e um ataque bem forte para ele causar mais dano, tá? Mas isso é exceção. A maioria das vezes ali o Song Kong, né, o macaco, por exemplo, é só você vai colocar o máximo de ataque possível nele e o máximo de velocidade, tá? Com relação aos nukers de ataque, de vida, e qualquer outra coisa, você tem que colocar o máximo de dano crítico nele, tá? 100% de taxa e o máximo de dano crítico. Tá? Agora nós vamos falar um pouco a respeito da taxa de crítico. Muita gente fala a respeito da taxa de crítico que tem que ser 100%, mas para o PvE, por exemplo, não necessariamente você tem que montar com 100% de taxa de crítico, tá? Isso aqui é uma opinião minha. Por quê? Porque é uma corrida muito longa, vai demorar e você vai acabar causando um dano máximo ali, uma hora ou outra, tá? Mesmo com 90% de taxa, mesmo com 85% de taxa, e alguns campeões nem necessitam de taxa de crítico, tá? É um exemplo aí o Titus. O Titus ele vai bater, que não é nem com a vida máxima do inimigo, né? É com o tamanho do escudo que ele está carregando ali. Ele vai bater com o tamanho do escudo que ele está carregando e não precisa de taxa, que ele vai bater sempre com 100% de crítico, né?
Então, alguns campeões não necessitam de taxa de crítico, tá? Isso aí você vai ter que ler os campeões aí, ler as habilidades, né? Se eles vão necessitar ou não, mas alguns não precisam, tá? De taxa de crítico. E, assim, na maioria dos campeões, falando de PvE, você não precisa colocar ele com 100% de taxa de crítico, tá? Isso vai afetar o dano lá no final? Vai afetar, mas não vai ser tanto quanto o pessoal acha que afeta, tá? Diferente do campeão que você vai levar para a arena, né? Geralmente o campeão que você vai montar para a arena, você tem que montar com os melhores equipamentos que você tem. Então esse campeão de arena, você tem que levar ele com 100% de taxa de crítico. Por quê? Porque geralmente ele vai bater só uma vez. E se ele for bater uma vez e ainda errar o dano máximo ali, o seu time vai acabar morrendo. Então ele tem que estar com 100% de taxa de crítico. Ele pode ter mais? Pode sim. Tá? Mas no modo geral aí, os campeões que são nukers, você vai colocar um máximo de dano crítico nele com 100% de taxa. E é isso, beleza? Vamos passar agora para os campeões que são nukers de defesa, tá? Ao contrário dos campeões de ataque, né? Você vai colocar só o máximo de defesa. Basicamente é isso. Você vai colocar o máximo de defesa nele e uma velocidade ali de 250, 260, vai depender muito do nível da sua conta. E também você vai colocar um máximo ali de dano crítico, né? Com 100% de taxa. E é isso, beleza? Campeões de vida, né? Campeões nukers de vida, você vai colocar o máximo de vida possível. E o máximo de vida possível é acima de 90k, tá? De vida. Com 80 mil de vida num campeão nuke de vida, você não vai causar um dano tão absurdo. Existem exceções? Existem. O Embrys, por exemplo, com 80 mil de vida, ele causa um dano absurdo. O bicho é muito louco. Mas na maioria, né, os campeões, na maioria das vezes, os campeões de vida, eles precisam de uma vida acima de 100 mil, tá? Acima de 100 mil de vida. É basicão, né, para um campeão de vida ter um dano legal, tá? Os campeões que batem com a vida máxima do inimigo, geralmente eles vêm, né, agora falando desses tipos de campeões aí, eles vêm com outra habilidade, né, para causar dano também. Pode ser de ataque, pode ser de defesa, ou pode ser com a vida dele, tá? Ou pode ser com precisão. Hoje em dia estão vindo campeões que batem com precisão, outros que batem com resistência, né? Eu acho que a Joana bate com resistência, que é bem diferente, né? Mas são campeões aí bem específicos, tá? E já que eu puxei aqui a questão da resistência e precisão, alguns desses campeões têm habilidades. Um exemplo aqui, o cavalo, que é um suporte, que é um suporte, mas bate demais, tá? É um campeão que vai bater com defesa. Ele necessita de precisão, tá bom? Você vai montar o cavalo ali, ele tem que ter no mínimo aí uns 400 de precisão. Se ele estiver abaixo disso aí, geralmente ele não vai conseguir fazer o que ele promete fazer, né? Que é remover o pele de pedra, remover os outros benefícios que tem ali, ele não vai conseguir. Então, no mínimo, coloque aí ele com uns 400 de precisão. Quanto mais precisão, melhor para ele. Mas ele tem que ter defesa, tem que ter uma velocidade boa. Hoje em dia o pessoal está montando um cavalo aí com uma velocidade acima de 300. Então você vai ter que montar ele bem legalzinho aí num set ou de impiedoso, ou um set aí selvagem ou letal, né? Mas desse set, qual é o melhor? O impiedoso sempre vai ser melhor que os outros, tá? O set impiedoso ele é melhor que os outros. Então, para um campeão, né, que tem uma habilidade que vai necessitar de precisão, você vai ter que colocar precisão nele. Um campeão nuker, né, que necessita de resistência, como é o caso da Joana, você vai ter que colocar resistência nele, tá? A Joana é muito específica porque ela vai bater com uma forma e vai proteger e reviver com a outra, e é meio específico ela, tá? Esses campeões míticos aí são muito específicos na hora de montar eles, beleza? Vamos falar agora um pouco a respeito de maestrias, tá? Eu acho que as maestrias vêm primeiro que as relíquias. Com relação às maestrias, os suportes, que são suportes negativos, tá? Que vão precisar de precisão, você vai focar no olho de águia, tá?
é bem específico isso, tá? Para campeões que precisam de precisão, você vai em busca ali do da maestria que vai dar mais precisão para ele, beleza? Com relação à relíquia, é a mesma coisa, tá? Você vai em busca da relíquia que vai dar mais precisão para ele. Tá? Você pode colocar uma submissão que vai dar mais velocidade, vai dar um pouco mais de vida, mas é bem específico. Se você está necessitando de precisão, você vai buscar uma relíquia que coloque precisão nele. Tá? Ah, pode ser o sininho, que é raro, que você vai conseguir ali direto, aquele sinozinho. Sim, porque vai dar mais precisão para ele. Tá? E status são melhores que alguns efeitos de relíquia, tá? A não ser que você tenha uma relíquia quebrada aí, mais quebrada que o sininho, aí você vai colocar ela bem específica. Mas fora isso, né, você vai estar buscando precisão. Maestria vai ser dessa forma e a relíquia vai ser dessa forma. Agora falando de relíquias e maestrias para os suportes positivos, né, já é um pouco diferente. Suportes positivos necessitam ter resistência, então você vai em busca das maestrias de resistência, tá? Que eu vou colocar aí no vídeo para vocês. Por quê? Porque ele vai precisar jogar, né, e ter as habilidades dele. Então ele tem que evitar o Fabian, tem que evitar ali a habilidade da Crixia, da Talena, tá? De colocar os tempos das habilidades em tempo de espera, né? Então, para evitar isso aí, ele vai ter que ter uma resistência legal, tá? E você vai buscar por essa resistência através das maestrias e das relíquias também que vão dar mais resistências para ele. Beleza? Então é bem legal isso aí, de você colocar mais resistência no suporte positivo, justamente para ele poder lhe ajudar aí durante as batalhas, tá ok? Bom, falamos aí de campeões, né, que causam dano através de venenos, através de bombas, através de outras habilidades que vão surgir, né? E esses campeões, eles vão ser montados de que forma, né? No modo geral, tá? Isso aqui eu vou fazer um apanhado bem geral aqui desses campeões de veneno e de bomba. Eles vão necessariamente necessitar de ataque, tá? O Comidos, eu acredito que o Comidos é através de vida, tá? Mas a maioria dos outros campeões de veneno e de bomba, eles são através de ataque. Você vai colocar o ataque nele, o máximo de ataque possível, tá? Uma velocidade legal, que é para ele poder jogar, e o máximo de ataque possível. Vai precisar de taxa de crítico e de dano crítico? Não, ele vai precisar de ataque e precisão. Então ele é montado de uma forma bem diferente dos outros Nukem, né? Vocês perceberam aí. Você colocando ataque e colocando uma precisão legal nele, uma velocidade ali suficiente que seja para ele jogar, ele vai causar um dano absurdo, tá? Através das bombas, por exemplo, é um dano absurdo aí. Já o Comidos, você vai ter que colocar uma vida legal nele, tá? O dano dele, se eu não estou enganado, é através de vida, tá? Mas é porque que eu tô falando que se eu não tiver enganado, é porque eu não tenho ele, né? Então, esses bonecos que a gente não tem, geralmente a gente fica na dúvida, assim, porque não fica lendo as habilidades deles direto, tá? Mas esses bonecos aí, bem específico para eles, tá? Campeões aí que causam dano através de veneno e bombas, você pode colocar ali, ainda mais se for uma bomba que depois vira veneno, como um exemplo aí o ratão, né? Que é o rei rato, o Ginchak. Você vai colocar a relíquia nele, aquela relíquia ali das guerras de facção, né? Que é aquela relíquia dos venenos, tá? Aracno Elixir, né? O nome da relíquia. Então você vai colocar essa relíquia aí, que é bem específica, que vai aumentar absurdamente o dano dos venenos e ela vai ajudar bastante, tá? Alguns campeões não necessariamente precisam de velocidade, tá? Alguns campeões de veneno. Como exemplo aqui, eu posso citar a Nel, né, que eu tenho ela aqui, que é uma campeã mítica. Ela não precisa ter uma velocidade absurda. A gente pode montar ela com velocidade? Sim, mas ela não necessariamente precisa ter uma velocidade absurda. A gente monta ela com velocidade para ela jogar algumas vezes a mais ali, né? Mas ela vai acabar colocando os venenos de forma passiva, né? Cada vez que vier um benefício, né, ou um aumento ali
aumento de velocidade ali dos inimigos, ela vai estar colocando veneno. Então é bem legal isso aí. Outro campeão que também não necessariamente precisa de velocidade é o Cavalax, né? O Cavalax ele não precisa de velocidade, ele vai precisar só de ataque e precisão, tá? É um campeão bem legal aí que vai precisar só de ataque e precisão, tá bom? Então você vai colocar até uma bota de ataque nele, que é para ele ter o máximo de ataque possível. Ele vai precisar ter ascensão? Eu diria que sim, pelo menos umas 3 estrelas ali nele, porque isso ajuda o dano dos venenos, tá? Agora, já existem outros campeões, né, que também não vão precisar de velocidade, tá? Eu vou estar colocando os exemplos aí na tela. Ele não vai precisar de velocidade, mas ele vai precisar ter o máximo de dano possível nele, tá? São campeões bem específicos, tá? Que eles vão jogar menos, né? Mas eles vão ter uma habilidade secreta, ou às vezes eles já vão até iniciar o, o ataque no lugar do outro time jogar primeiro, né? Ele vai jogar primeiro e já vai causar dano e colocar ali os malefícios, né, no outro time. Então é bem legal aí esses exemplos, tá? Bom, eu acredito que aqui eu já falei de todos os campeões, né? Suportes positivos, suportes negativos. Com relação às relíquias, eu acho que eu também já falei aí. Relíquia para Nuker, tá, pessoal? Você tem que ver se é um Nuker que só vai bater, você vai colocar uma relíquia de dano crítico, tá? Para dar um pouco mais de dano crítico aí para ele, uma relíquia que ignora a defesa. Se for um campeão que vai bater através de veneno, através de bomba, você vai colocar uma relíquia de precisão para ele ou algo do tipo. Então é bem legal. Se você começar a entender como o funcionamento do jogo, né, o funcionamento dos campeões, aí vai ficar muito mais fácil de você conseguir montar os campeões da forma correta, beleza? Então, para campeões, né, eu acho que eu esqueci de falar isso aqui no vídeo, mas para campeões que vão colocar malefícios de veneno ou de bomba, é bom você montar ele no set pinpoint, né? Que vai evitar ali tomar ovelha, né? Ou então no set feroz. O set feroz ele também tem 50% de chance de evitar tomar ovelha, tá? E falando assim, em específico para a arena, né? Para a arena, os suportes e os campeões, os nukers, né? Do seu jogo aí, você vai não necessariamente, mas você vai querer montar eles com pele de pedra, né? Hoje em dia, muita gente já monta os suportes em mercurial, que também é bom, mas o mercurial, se for para um suporte negativo ou um suporte positivo, você vai ter que montar ele muito rápido, né? Porque ele tem que estar jogando para recuperar ali a proteção do mercurial para ele. Senão ele vai acabar morrendo de forma até mais fácil que outros campeões. Tá? Essa é a minha opinião. Já o Pele de Pedra, um campeão que tenha mais resistência ali, que é mais fácil de você montar ele assim, ele acaba sendo até melhor do que o Mercurial. O Mercurial, assim que iniciou, estava bem difícil, né, de a gente lidar com o Mercurial, mas hoje em dia tá mais fácil, tá? Existem campeões que conseguem lidar com o Mercurial, né? O porquinho lá, o Uco, ele já tira ali um pouco do mercurial, o próprio cavalo acaba tirando o mercurial. Então, você coloca o cavalo muito rápido ali, ele tira o mercurial, vem o nuker, pá, e mata o outro time. Então é bem específico, tá? Você montar o seu time, você tem que ter uma estratégia de jogo, você pode montar vários times diferentes, né? Salvar ali o preset. Então, pessoal, eu creio que o vídeo de hoje é esse, tá? Eu já falei para vocês aí todas as dicas possíveis que eu tinha aqui para passar. Algumas são bem variadas, bem específicas para alguns campeões, que eu vou estar lançando em outros vídeos, tá? Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Alô!